O entrevistado é o excelentíssimo senhor prefeito da cidade de São Pedro de Alcântara, é o prefeito Ernei José Stellen. Ele está no terceiro mandato como prefeito. Estamos ao vivo para a Grande Florianópolis, através da Prime TV HD. Prefeito Ernei, muito boa tarde, obrigado pela presença de Vossa Excelência mais uma vez conosco aqui, falando para o seu município, para os cidadãos da nossa Grande Florianópolis. Boa tarde, seja bem-vindo, prefeito. Muito boa tarde a todos. Eu quero, na realidade, agradecer essa oportunidade, essa iniciativa do Tadeu Soares, especialmente, né, de organizar esse momento e também o trabalho junto à Rádio Mais Alegria. Maravilha. Então, nós, como eu já citei anteriormente, o Tadeu já fez um editorial, né? São Pedro de Alcântara fez 190 anos de fundação, uma colônia alemã, a primeira colônia alemã, como já conversamos em off, né? E também na entrevista no rádio, que foi a primeira colônia fundada na nossa região, né? E há 25 anos, essa colônia ela foi emancipada município. Fale mais um pouco para nós dessa colônia, que hoje é essa belíssima cidade da nossa grande região, Florianópolis. São Pedro de Alcântara, apesar de ser pequena no mapa, né? Mas eu acredito que ela seja importante na história de Santa Catarina, por ter tido a oportunidade de, naquele espaço territorial, receber a primeira leva de colonos alemães e também de ex-combatentes de exércitos do Império, que combatiam aqui no sul, e quando foi desfeita e se pacificou a região, eles também vieram integrar um grupo de germânicos alemães que foram destinados aqui para a nossa região da antiga Desterro, hoje Florianópolis. E, na realidade, esse povo foi deslocado quase que na totalidade para aquele espaço territorial hoje do município de São Pedro e também de Antônio Carlos. Algumas famílias ficaram aqui, já na Praia Comprida, São José, outras também, poucas, mas na ilha de Santa Catarina, e a grande maioria foi para lá. Vamos imaginar assim, São Pedro foi importante na colonização, porque a partir da colônia de São Pedro, outras colônias, outras comunidades foram sendo formadas. Houve fluxo migratório para o sul de Santa Catarina, começando por Águas Mornas, Vargem Grande. Esse fluxo migratório ocorreu até Forquilinhas, lá no lado de Criciúma, e se espalhou por a região toda, lá do Vale do Braço do Norte, e mais especialmente pelo Vale do Capivari. O mesmo ocorreu na direção norte para o Vale do Itajaí, Gaspar, hoje Blumenau, chegaram até o Vale do Itapocu, lá na região de Massaranduba, Luiz Alves, Jaraguá do Sul, Schroeder. Então, e também houve um fluxo migratório na direção oeste, chegando a Ituporanga, que seria o Alto Vale do Itajaí, especialmente Alfredo Wagner, Bom Retiro. Na realidade, assim, São Pedro teve como uma característica forte da presença dos povos germânicos, de ser um irradiador da colonização alemã. Poderíamos citar algumas figuras ilustres que são descendentes da colônia alemã. Por exemplo, Dom Evaristo Arns, Dona Zilda Arns, daí já da colônia alemã, né? Fritz Miller, figura que era amigo era um amigo e pesquisador que está sepultado hoje em Blumenau, são frutos da imigração. O próprio Guga Kirchner, né? Gostaria de citar também a figura ilustre do padre Raulino Reitz, um botânico respeitado no mundo inteiro. Ele tornou-se uma figura genial, também descendente dos alemães de uma forma geral, e esse diretamente da colônia São Pedro de Alcântara. Então, acho que o nosso povo, assim como outras culturas, deram a sua contribuição de forma expressiva. O povo também de origem alemã tem contribuído para o desenvolvimento e engrandecimento de Santa Catarina, né? São indústrias fortes que existem aqui no nosso estado, né? Tudo fruto da imigração, não exclusivamente de São Pedro, mas da ocupação, da vinda deles para cá, né? E todos estão aqui para contribuir, na realidade. Então, São Pedro, ao longo de sua história, forneceu parte da sua população e distribuiu para o estado de Santa Catarina inteiro. Onde a gente vai por aí, a gente encontra alguém que é descendente da primeira colônia alemã de Santa Catarina, que a gente comemora esse ano os 190 anos da imigração, que poderia ser um pouquinho antes, de repente, porque no ano anterior, 1828, anterior a 1829, porque a data 1º de março a gente ela foi usada em função de uma carta que foi escrita
por Silvestre José dos Passos, que foi o primeiro administrador da colônia, relatando ao presidente da província de Santa Catarina a existência de instalações e também de ocupação por parte de famílias em São Pedro de Alcântara. Ele relatou uma certa quantidade de famílias. Mas, na realidade, esse fluxo ele começou antes. E a chegada na ilha, destinado a São Pedro, chegou em dias 7 e 12 de novembro de 1828. Maravilha, que belíssima. Isso é uma aula de história para o nosso assinante, para quem está nos assistindo. Parabéns, prefeito. Bacana. O senhor deu uma aula da imigração, né, alemã e Santa Catarina. Eu costumo falar que Santa Catarina ele é um dos menores estados brasileiros, mas eu costumo falar que Santa Catarina é a Europa dentro do Brasil. Pelo fato de ter tantas, né, colônias de Santa Catarina, as alemãs, italianas e tantas outras, como o senhor citou, né, realmente Santa Catarina ela é um estado que nós recentemente estamos saindo de uma crise ainda de 4 anos incríveis, né, infelizmente, e Santa Catarina ela manteve, falando uma linguagem popular, com o nariz fora, né, devido à sua economia, ao seu agronegócio, né? O senhor citou bastante as indústrias, que é muito importante para a nossa economia, mas Santa Catarina, ela passou esses 4 anos dando exemplo para o Brasil do seu agronegócio, né, prefeito? Assim, a indústria catarinense ela tem um diferencial, mas por causa do povo de Santa Catarina, de uma forma geral, tá? Todos que vieram para cá, açorianos, madeirenses, afrodescendentes, todos que estão aqui, contribuem de uma forma diferente para o engrandecimento do nosso Estado, principalmente em função do empreendedorismo, que é uma marca registrada do nosso Estado. E isso faz com que a economia, quando a crise chega em Santa Catarina, ela chega depois do Brasil de uma forma geral. E quando tem a retomada de crescimento, Santa Catarina, de uma forma geral, historicamente, ela tem sido a primeira também na retomada do crescimento da economia. E a gente tem que acreditar no país, né? Nós precisamos trabalhar, vamos dizer assim, qualificar também cada dia mais a nossa população para que o nosso povo seja cada vez mais empreendedor. Cada vez mais ele acredite que trabalhar, produzir, isso faz bem para ele e para a sociedade como um todo, para todos nós. Prefeito, eu vejo que a saída para o Brasil é o empreendedorismo, né? Como o senhor acabou de citar. Santa Catarina é um exemplo, né, nessa modalidade. Santa Catarina é um estado pequeno, mas ele também é um estado que preserva bastante a natureza, né? Além dele produzir bastante no agronegócio, nas indústrias, mas é um estado que tem dado exemplo para o Brasil. E o senhor, como prefeito, o 3º mandato, como que está a nossa bela São Pedro de Alcântara, lá na parte de acessibilidade, mobilidade? Como o senhor tem visto essa situação hoje? Né? Tanto se fala mobilidade urbana, né? Acessibilidade. O senhor, como já experiente, o senhor é economista também, né? O senhor é economista de formação, e ex-militar, já conversamos, né? Ex-combatente do Exército Brasileiro, né? E agora, pelo 3º mandato de prefeito. Como que está a nossa bela cidade? Não sei, São Pedro de Alcântara, naturalmente, assim como todas as cidades brasileiras, nós temos que nos aperfeiçoar. Só que São Pedro é pequena nesse contexto, né? Nós somos lá 5.000 habitantes. Então, em relação ao automóvel, né, é tranquilo, a gente não tem essa dificuldade que temos para chegar hoje em Florianópolis. Porque, na realidade, assim, em Florianópolis, nós vivemos um estrangulamento contínuo aí do acesso, né? O acesso que precisa ser modernizado, ser alterado, ser planejado de forma diferente. E, na realidade, Pérez, aqui para a Grande Florianópolis, o anel viário tem que ser concluído. Meu Deus, tem que ser feito rapidamente. E nós temos que investir em rodovias. Não adianta nós acharmos que vamos mudar a nossa mentalidade. Pesquisa recentemente feita em São Paulo nos mostra que 92% de todos os jovens entrevistados entre 18 e 25 anos têm o desejo de ter um automóvel. Então, que o IPVA volte para ser investido 100% em infraestrutura viária para automóveis e para caminhões. O Brasil fez a opção pelo caminhão. É uma realidade. Dificilmente nós vamos mudar essa realidade e vamos transportar por navios ou por ferrovias. Até porque também requer investimentos a longo prazo. Então, temos que investir muito dinheiro nas vias públicas.
E para a Grande Florianópolis como um todo, a gente sugere aí que, de repente, se tenha trens de superfície, metrô de superfície, o sistema aquaviário também seja planejado e seja barato, o transporte coletivo também da forma como ele é hoje e seja aperfeiçoado e diminuído o custo também, né, de formas que a gente possa ter essas opções. Acredito que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que pagar para nos acessar à ilha, quem for de automóvel, que seria uma opção de restrição. Isso futura, é uma realidade. Pensamento só. Eu acredito também nessa possibilidade, né? Como o senhor falou dos jovens, o automóvel, infelizmente, ainda no Brasil, é símbolo de status, né? Muitas pessoas, às vezes, ele tem um automóvel, é um símbolo de status. Eu tenho meu carro, tal. Né? Como o senhor falou, desculpa, na Europa, as grandes cidades, o senhor conhece muito bem a Alemanha, nós já conversamos sobre isso fora do ar, e nas grandes cidades da Europa, eu falo principalmente da Itália, que eu passei uma temporada na Itália, as grandes cidades, todas elas têm um rodoanel, né? O tráfego não passa dentro da cidade. Não passa dentro da cidade. Então, o nosso rodoanel de Florianópolis realmente já está um pouco atrasado, né? Como a gente tem acompanhado na mídia, e o senhor, que é a autoridade da região, o senhor conhece mais do que muitos essa situação. E como o senhor vê, realmente esse projeto que falaram que não tem mais data para ser entregue, como o senhor analisa essa situação em relação ao nosso rodoanel da Grande Florianópolis? Pois é, sem data para ser entregue, na realidade é uma obra muito complexa e ela agora mais recentemente se complicou um pouquinho mais porque foi criada algumas dificuldades e o novo replanejamento está exigindo aí novas desapropriações e também a construção de 3 túneis, o que vai encarecer de uma forma bastante expressiva essa obra. E quem que vai pagar esse encarecimento? Somos nós, contribuintes, de uma forma ou de outra, através do pedágio ou através dos nossos governos liberando recursos para a empresa construir. E às vezes é o comportamento de uma forma geral social, mas o nosso desejo é que essa obra seja acelerada e seja concluída o mais breve possível. Ela vai tirar um número expressivo de veículos aqui da cidade, né, nesse trecho Palhoça, São José e Biguaçu especialmente. Vai facilitar a nossa vida de uma forma geral. Com certeza, o rodoanel ele vai resolver muitos problemas da região. Exemplo de São Paulo. São Paulo tem aquele rodoanel que não está concluído ainda, mas a maioria já está concluída. Eu passo por lá algumas vezes. Aquilo ali resolveu muito problemas. Antigamente tinha que passar dentro de São Paulo para... Então, Florianópolis, com certeza, ela terá um salto de qualidade. E o senhor, como prefeito, como o senhor tem analisado, existe algum consórcio dos prefeitos da região em relação ao transporte urbano, à mobilidade? Existe algum consórcio para que seja melhorado o transporte marítimo aqui na região? Existe um consórcio de prefeitos nesse sentido? A gente tem se reunido aqui na Grande Florianópolis para discutir essa questão do transporte coletivo, de uma forma geral, especialmente o transporte rodoviário. E se conversa nessas possibilidades de alternativa de transporte, de uma forma geral. Mas não existe um projeto definido, claro, com esse propósito no momento. Existem algumas intenções. O que já ocorreu também no passado, lá atrás, quando o Edson Sandrino foi prefeito, depois quando o Ronélio foi prefeito aqui em Palhoça, agora novamente o Jean e também até o César Souza, eles trabalharam essas possibilidades. Mas não aconteceu isso de fato. E, na realidade, a questão do transporte coletivo da Grande Florianópolis, ele tem uma repercussão, inclusive, ao meu ver, na produtividade da região. Porque os custos acabam sendo maiores quando você fica, às vezes, no trânsito durante 1h30, 2 horas, quando você tem dificuldade de chegar ao seu trabalho, quando você tem uma dificuldade enorme de levar o teu produto até o supermercado, até o centro de distribuição. Então, tem repercussões bastante negativas essas questões todas. Assim, né? Maravilha, maravilha. Estou entrevistando o prefeito de São Pedro de Alcântara, né? Ele deu uma aula para nós de história, né? Bacana. Agora uma pergunta, vai ter sessão solene, vai ter bolo, aniversário da cidade, 25 anos, prefeito? Assim, hoje é o dia, mas vocês podem achar meio estranho. O dia 1º de março é o dia da imigração alemã em Santa Catarina. Isso é oficial pelo governo do estado de Santa Catarina e pela Assembleia Legislativa, aprovado em lei. Nós não temos o feriado lá. Hoje também nós não temos feriado, é o dia do município, mas nós estamos com as atividades normais. Em todas as secretarias, está todo mundo lá trabalhando ou aguardando, né, alguma instrução para o trabalho. Vai ter hoje uma sessão solene organizada pela Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara com esse propósito. E se tu me permitires, Pérez, assim, eu quero aproveitar esse momento
para agradecer especialmente a umas pessoas que já partiram para o outro lado da vida, que contribuíram de forma bastante significativa para a criação do município de São Pedro de Alcântara. Foi o padre Humberto Waterkemp, em primeiro lugar, o seu Vendelino Pauli, que foi vereador no passado e nos ajudou bastante. Quero agradecer também o Ademir Pelondino da Silva, que deu um cutucão inicial para a gente formar a nossa comissão emancipacionista, e a todos os vereadores de São José, da Terra Firme aqui de São José, que naquela legislatura de 93, 94, 95, 96, apoiaram São Pedro de Alcântara na causa da emancipação, especialmente essas pessoas. Gostaria de lembrar aqui. E a toda a população de São Pedro, que se manifestou também maciçamente favorável, mais de 90% da população foi lá e deu seu voto favorável pela emancipação política e administrativa de São Pedro. E é algo que veio para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, sem dúvida nenhuma. São Pedro hoje tem uma melhor qualidade de vida, o nosso povo é melhor assistido pela prefeitura, até porque naquela época, no passado, a prefeitura ficava relativamente distante da sede do distrito de São Pedro de Alcântara. Então, só houve melhorias, né? A nossa educação, tem certeza que ela é muito boa, a nossa saúde também muito boa, a nossa atividade cultural, de uma forma geral, elas são bem características da maioria da cultura do nosso povo de São Pedro de Alcântara, que é de origem alemã, né? De uma forma geral. Então, muito obrigado a todos aqueles que participaram desse processo e a todos aqueles que estão fazendo a história do nosso município de São Pedro de Alcântara. Maravilha, parabéns, prefeito. Aproveitando, já que o senhor fez uma homenagem aos antepassados, não, pessoas que foram importantes, quem foi José Cássio Santana? Esse foi uma figura ímpar da nossa história, né? Ele escreveu o hino de São Pedro e de vários outros municípios. Ele foi um compositor, ele escreveu muitas letras, né? E também musicou lá muitos cânticos religiosos. Ele faz parte da nossa história, ele criou a ópera O Imigrante. Ele está na nossa memória como uma das referências bastante positivas. Era comum ele falar mais ou menos o seguinte: muitos dos filhos de São Pedro de Alcântara não conseguiram ficar em São Pedro, mas migraram para outras regiões para ajudar a construir outros lugares. Uma visão própria do Acácio Santana, que a gente acaba reproduzindo essa visão dele aonde a gente anda por aí, quando se fala da colonização alemã de São Pedro de Alcântara. Então, por vários motivos, muitos filhos não conseguiram ficar em São Pedro, mas migraram por toda Santa Catarina com o propósito de fertilizar o solo catarinense também com as suas presenças. O Acácio é uma figura muito importante para todos nós. Maravilha! Acabei de entrevistar o excelentíssimo senhor prefeito de São Pedro de Alcântara. Prefeito, eu convido o senhor agora a ficarmos de pé para receber uma pequena homenagem, né, em comemoração ao aniversário do município de São Pedro de Alcântara, né? Então, receba essa... Muito obrigado por esse momento, por essa homenagem, né? E queremos agradecer também a Deus aí pela nossa existência, pela existência de quem nos antecedeu e nos fez chegar até esse momento, por todos os antepassados meus e de todo o povo de São Pedro de Alcântara, e também por todos que decidiram habitar Santa Catarina e transformar esse estado num estado maravilhoso, como nós somos. Maravilha. Muito obrigado, gratidão ao senhor prefeito e à senhora. Gratidão. Valeu. Muito obrigado.